Olá, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Nívia Pereira. Estamos aqui na Praça da Alegria. Vamos iniciar a segunda live da Chapa 2, Adulta para Lutar, antes que a chama se apague. Na live de hoje, nós vamos receber a professora Mojana e a professora Roberta, que também compõem a chapa, e vamos ter mais uma oportunidade de dialogar e apresentar nossas propostas e também receber a contribuição de vocês através dos comentários, que já estaremos lendo aqui e respondendo também as questões que irão aparecendo, né, de acordo com as nossas conversas. A ideia é que seja um momento informal mesmo, né, de diálogo entre nós, sem muitos protocolos, como foi a primeira. Deixo, né, aqui o convite para quem não assistiu a primeira live, possa acessar, né, vou pedir, inclusive, bem aí, né, para a equipe, né, depois colocar o link da primeira live, porque ali nós recebemos também o professor Daniel, que está também concorrendo à vice-presidência da chapa. Na primeira live fizemos aí uma ótima conversa sobre nossas propostas e também trazendo a importância da chapa de oposição nesse momento conjuntural, que tanto, né, nos atinge, não só, né, em termos de política nacional, mas principalmente aqui a nossa UFPB. Né? Então, pensar esse momento é também sair um pouco, né, dessa conversa que nós temos bem limitada nesse momento em que a UFPB se encontra com a maior parte, né, da nossa categoria no trabalho remoto ainda. Então, acessar recursos como a live, o Instagram, também é para dialogar, né, com esse público que utiliza as redes sociais e trazer aí mais elementos e fortalecer a nossa campanha. Então, eu quero agradecer a presença de vocês e vamos iniciar agora a segunda live, que tem aí também o objetivo de destacar, né, as nossas propostas e trazer também elementos da nossa campanha que possa fortalecer, né, principalmente desde o início da campanha até o dia de hoje, essa ideia de que uma chapa de oposição, ela, na verdade, vem fortalecer, vem contribuir para o debate. E não essa ideia de que, não, é oposição e vai fragilizar a organização da nossa categoria, vai fragilizar o debate. É exatamente ao contrário, né? Uma chapa de oposição, ela traz elementos fundamentais para o debate e por esse processo. É isso que está acontecendo na nossa campanha. São 18 colegas que são pesquisadoras, pesquisadores, extensionistas, né, que estão envolvidos junto aos movimentos sociais, constroem os movimentos sociais, né, estão no Consune, no CONCEP, direções de centro, chefias de departamento, coordenação, que ocupam a UFPB e também estão se disponibilizando a assumir a diretoria executiva da ADU. Então, é com esse objetivo que nós vamos continuar essa conversa aqui com vocês. Pedimos também para que vocês contribuam aí com o nosso debate. Eu vou convidar agora a professora Mojana, que vai se apresentar, que vai trazer aqui também um pouco dessa ideia e também das nossas propostas em relação à Chapa 2, Adulta para Lutar. Professora Mojana, bem-vinda. Olá, obrigada, Nívia. Olá a todos e todas que nos assistem aqui. Obrigada novamente pela presença de vocês e vamos aproveitar esse espaço para criar mais um momento de debate, de troca sobre as propostas que a Chapa 2, a do UFPB para Lutar, está apresentando aqui para a coletividade da nossa categoria docente. Eu me chamo Mojana Vargas, sou professora do Departamento de Relações Internacionais do Centro de Ciências Sociais Aplicadas e estou aqui na UFPB desde 2011, né? O meu curso é um curso que é um dos cursos que foi criado, foi aberto
durante a implantação do Reúne aqui na UFPB, e atualmente sou coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas aqui da UFPB, um núcleo de estudos ligado ao CCHLA. E tenho me dedicado também ao projeto de monitoria do nosso departamento, do qual eu sou coordenadora, né? Eu tenho me envolvido nas discussões sobre relações étnico-raciais aqui na universidade e no contexto também do meu curso, da minha área científica, né? das relações internacionais. Na chapa 2, eu sou candidata a tesoureira do UFPB. E como candidata a tesoureira, eu me coloco nessa campanha como parte de uma discussão que nós temos feito coletivamente sobre a transparência da nossa seção sindical. E quando nós falamos em transparência na transparência no sindicato e particularmente na tesouraria, nós não estamos nos referindo exclusivamente à prestação de contas, né? Prestação de contas é algo que toda organização sindical, toda entidade que representa uma coletividade tem obrigação de fazer em períodos regulares, coisa que a nossa seção sindical não tem realizado. Agora, além disso, nós precisamos pensar essa questão da transparência com uma abrangência muito maior, né? Partindo não apenas da prestação de informações sobre como e onde, né, o dinheiro da nossa categoria, que é o meu dinheiro, é o seu dinheiro, é o dinheiro de todos os filiados do sindicato que contribuem para a organização, foi gasto, mas, sobretudo, ampliar essa participação, a discussão na definição dos objetivos, na definição sobre como esse dinheiro, como esses recursos serão usados, né? Quais são as prioridades que a categoria considera que o sindicato deve ter na aplicação dos seus recursos? Como esses recursos do sindicato vão ser utilizados no impulsionamento da mobilização da categoria docente e no apoio a outros movimentos sociais que atuam também aqui na universidade. Como que esses recursos podem ser utilizados para ajudar a impulsionar a atuação da nossa seção sindical utilização dos recursos do nosso sindicato, que está discutida com mais detalhamento na nossa carta-programa. E eu convido a todos e todas a conhecerem o nosso programa na sua versão integral. Está disponível na nossa página no Instagram, né, aqui no @CordelUFPB. E convido novamente a todos e todas a participarem dessa discussão aqui conosco, né? E para ampliarem esse debate e nos ajudarem a avançar, né, nesse processo de renovação da nossa seção sindical. Então, agradeço a atenção de vocês e passo a palavra novamente aqui à Nívia. Bom, vamos fazer aqui já uma transição com a professora Roberta. Quem sabe faz ao vivo. Boa noite, pessoal. Me chamo Roberta, sou professora de Política Educacional do Centro de Educação. Eu cheguei aqui na UFPB em dezembro de 2019, portanto, 3 meses antes da pandemia. E estou aqui nessa universidade há 2 anos, né? Tenho uma história anterior em universidades federais, trabalhei durante 16 anos na Universidade Federal do Pará, e passei por todas as categorias da comunidade universitária, né? Fui aluna, fui técnica durante 15 anos e agora há 3 anos, aproximadamente, sou professora de política educacional, atuando na graduação e na pós-graduação. No momento, também represento o meu centro, que é o Centro de Educação, no CONCEP, né? Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão. E nesse trabalho nós temos travado uma luta árdua, né? Em defesa dos princípios da universidade pública, socialmente referenciada, e atuando de forma coletiva para reduzir, né, os impactos desse momento que eu considero um momento de extremidade e de extrema complexidade para as universidades federais no Brasil, né?
Eu não tenho medo em afirmar que a história da universidade brasileira é uma história marcada por uma série de avanços e recuos, né, dada a configuração histórica do nosso país, mas, sem dúvida, a universidade pública no Brasil, as universidades federais no Brasil enfrentam, né, com a ascensão da extrema-direita, com essa fase desse capitalismo pautado na austeridade, um momento de extrema dificuldade, né? E no sindicato, na chapa que eu componho, a chapa 2, que é uma chapa de oposição, portanto, nós estamos disputando concepção sindical, concepção de universidade, concepção de educação. Eu estou disputando, né, na diretoria de política educacional e científica. Nesse campo, nós temos uma série de desafios, caso a chapa obtenha êxito e seja eleita. O primeiro deles é rearticular, de fato, né, a atuação do GTPE, o Grupo de Trabalho e Política Educacional, que, na história do Andes, tem um protagonismo importante, tem produzido uma série de estudos, né, para referenciar a categoria, né? Então, no campo dessas ações, nós temos algumas atividades, como, por exemplo, compreender como é que se vem se configurando esse pacote de contra-reformas direcionado ao ensino superior, né? E aí, centralmente, nós temos o aspecto do financiamento, né? Desde 2014, as universidades federais vêm sofrendo de um processo crônico de subfinanciamento. Você analisa a matriz orçamentária das federais, você observa que nos últimos 7, 8 anos, tanto as despesas de custeio quanto de capital sofreram redução significativa. Isso significa menos dinheiro para a manutenção das atividades essenciais das universidades, menos dinheiro para bolsas de assistente estudantil, menos dinheiro para garantir aquilo que foi feito ao longo dos anos 2000 no processo de expansão das universidades federais, que durante pelo menos 10 a 15 anos, essas universidades ganharam em torno de 700 mil novos alunos da graduação. E qual é o cenário que nós temos hoje? A gente tem uma universidade que passou por um processo de expansão e conta com menos recursos para manter as portas abertas. As portas abertas, ou seja, a casa funcionando. Para além do financiamento, né, que é algo central, não tem como fazer educação pública e de qualidade sem recursos, a questão da autonomia universitária, né? A autonomia universitária é uma questão emblemática para as universidades, porque ela está prevista na Constituição Federal, ela está prevista na LDB, mas ela, de fato, nunca foi regulamentada, né, por lei complementar. Essa omissão, né, do ponto de vista da regulamentação, possibilita que os governos de plantão, né, e a gente tem um governo com essa verniz autoritária, ela promove uma série de assédios e intervenções na autonomia da universidade, né? E a gente tem, desde 2009, enfrentado o processo de nomeação de reitores que não foram escolhidos pela comunidade universitária, né? Gerando em razão disso, um ambiente de descontentamento, de incerteza, de vulnerabilidade. Para além da autonomia universitária, do financiamento, nós temos algumas ofensivas, desses governos, particularmente do governo Bolsonaro, que visam esvaziar a autonomia da universidade. E aqui eu falo particularmente do projeto Futuro, que foi um projeto proposto em 2019, né, e que estabelece uma série de alterações na configuração universitária, desde os fundos de financiamento. Na proposta original, previa, né, que organizações sociais assumissem a dimensão da gestão universitária, né? Esse projeto de lei ele está hoje na Câmara, ele não avança em razão de uma série de correlações de força, mas, sobretudo, em razão da pandemia. Para além do Futuro, se reúne digital, que, diante da pandemia, nós tivemos 2 anos aí absolutamente
fora da normalidade, onde o Estado voltou de forma extremamente precária, né, o ensino remoto, e parece que foi a deixa do governo federal, do Ministério da Educação, para propor um programa de ampliação dos cursos EAD ou dos cursos mediados por tecnologias digitais nas universidades federais, né? Então, é muito simples falar de expansão nas universidades federais sem recompor o orçamento dessas universidades, sem recompor o déficit de técnicos e professores e apontar a EAD como estratégia de expansão dessas universidades. Então, há uma série de linhas, né, de diretrizes no campo da política educacional, de ações e proposições que merecem um estudo mais acurado para, de fato, subsidiar a categoria docente em prol das lutas sociais, das lutas coletivas. No campo da educação básica, há uma série de contra-reformas, igualmente, né? A gente tem o processo de militarização das escolas públicas, a reforma do ensino médio, a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, a Base Nacional de Formação das Licenciaturas, a proposta do homeschooling, cujo texto principal foi aprovado ontem na Câmara, né? Então, há uma série de ações no campo da educação pública no Brasil que requerem do GTPE, dos professores, ou seja, desses grupos que defendem a escola pública, a educação pública, uma ação mais efetiva, mais fundamentada e mais referenciada, né? Então, para a gente se colocar no campo de luta, a gente precisa interpretar e compreender esses processos. Então, eu me coloco à disposição, tempo me sobra, mas eu me coloco à disposição para contribuir com essa discussão, né? É um grupo novo de professores, alguns com mais tempo de casa, outros ingressaram há menos de 3 anos, como é o meu caso, mas, sem dúvida, é um grupo extremamente qualificado de professores e professoras com uma história na universidade pública, na educação pública, com uma história nos movimentos sociais, nos movimentos sindicais. Então, sem dúvida, é um grupo, é uma chapa que qualifica muito o debate, né? E nós convidamos quem está aí do outro lado a ler a nossa proposta, nossa carta-programa, a compartilhar esse vídeo e mobilizar, né, os professores e professoras que vocês conhecem em torno da nossa proposta. É isso. Agora eu chamo a professora Nívia. Obrigada. Boa noite. Obrigada, professora Roberta. Nós vamos dar continuidade agora a essa conversa que estamos já iniciando nesse momento, que, na verdade, na última live, nós apontamos aqui elementos centrais da nossa campanha. A fala da professora Rojana e da professora Roberta vem reforçar e trazer outros elementos justamente para deixar nítido que a nossa campanha ela está fundamentada num diálogo com a nossa categoria. Aí eu vou pedir a atenção de vocês para essa questão que eu acabei de anunciar. Quando eu falo que as nossas propostas, elas não foram pensadas, elas não foram elaboradas por um grupo de pessoas, e sim através de um diálogo amplo com a nossa categoria, é que o nosso coletivo, há 10 anos, vem construindo cotidianamente o movimento docente e o movimento sindical na UFPB. Esse elemento da nossa campanha, na verdade, traz aí a importância de destacar que essa participação política do nosso coletivo e que essas 18 pessoas se dedicam nesse momento, não é, a pautar, a colocar na ordem do dia o processo eleitoral da ADUF, é mais uma frente política que nós assumimos todos os dias. Então, o processo eleitoral ele é fundamental, mas eu gostaria que vocês acessassem as nossas redes, principalmente a nossa carta-programa, para entender melhor essas propostas, que é uma consolidação
né, de 10 anos de militância de um coletivo que tem representação de colegas de todos os campos da UFPB. Né? Então, essa é um destaque que eu quero dar e convidar vocês a acessarem esses materiais, os nossos vídeos e essa campanha que está forte, que está bonita e que está todos os dias, né, ganhando mais adesões, mais apoios de colegas que estão acreditando na possibilidade de mudança imediata da direção da ADUF, elegendo a Chapa 2 dia 1º de junho. Então, nós precisamos também da contribuição de vocês para divulgarem os nossos materiais, de conversar com os colegas e as colegas para que venham dia 1º e coloquem lá na urna, né, assinalando Chapa 2 e elegendo o nosso coletivo para a nova direção da ADUF. Então, eu quero saber se tem alguma questão aí no chat e também convidar a professora Mojana, nesse momento, para dar continuidade a essa nossa conversa, ampliando, né, o nosso debate. E eu já vou pedir para que vocês aí que estão assistindo acrescentem, contribuam e também possam fazer perguntas, né, ou outros comentários. Então, a professora Mojana, por favor. Bem, nesse conjunto dessa discussão que nós temos feito sobre o sindicato, uma questão que é importantíssima, que nós temos debatido e que a gente sempre coloca isso nas discussões que são realizadas no sindicato, diz respeito à necessidade de ampliar a participação. Como já foi dito aqui pela professora Nívia, pela professora Roberta, nós vivemos um contexto social, político e econômico extremamente difícil, em que a precarização do trabalho tem se ampliado continuamente, em que as condições de vida das pessoas têm se deteriorado, e isso atinge não apenas a população que está fora dos muros da universidade, mas atinge também a nossa categoria docente e atinge gradativamente não apenas os outros trabalhadores que atuam aqui, servidores, trabalhadores terceirizados, mas também o nosso corpo discente, os nossos estudantes, os permissionários que vivem também situações cada vez mais difíceis aqui, que enfrentam cada vez mais dificuldades para garantir a sua sobrevivência e a sua permanência institucional. Para fazer frente a esse contexto, é preciso ampliar a ação do nosso sindicato. É preciso que nós, docentes, em situação, atuemos no sentido de reforçar a nossa entidade para que ela seja capaz de dar a resposta necessária a esse contexto. Nós precisamos ampliar a participação dos docentes na vida do sindicato, precisamos ampliar a participação dos docentes no financiamento das atividades do sindicato, e por isso nós fazemos esse convite, né? Fazemos essa provocação para que todos os professores, todas as professoras que estão nos assistindo aqui, sindicalizados ou não, que se integrem a esse debate conosco, que participem das atividades do sindicato, porque esse reforço institucional, esse reforço da nossa organização sindical é fundamental para que todos nós possamos ter uma ação mais aguda sobre essa realidade tão difícil que todos nós temos enfrentado. Só lembrando, a eleição, a votação para a direção do sindicato é dia 1º de junho, a votação vai ser presencial nos diferentes campi aqui da UFPB, e nós contamos com a participação de todas e de todos, mesmo que não votem na nossa chapa, mas nós, evidentemente, esperamos que vocês discutam as nossas propostas e votem na chapa 2, não é? A do UFPB é para lutar antes que a chama se apague, e reforcem a nossa organização. Ok. Temos uma pergunta do Lucas Barros que diz: qual a contribuição da ADUF junto aos movimentos sociais? Essa é uma das questões que nós colocamos no nosso programa. Nós temos um ponto específico na nossa carta-programa que aponta a necessidade de que a ADUF-PB não apenas se solidarize com as pautas apresentadas pelos movimentos sociais que atuam dentro e fora da universidade, porque nós pensamos nesses movimentos, pensamos nos coletivos, nas organizações de mulheres, de estudantes, de pessoas LGBT, de pessoas negras aqui na universidade, mas pensamos também essas organizações no contexto mais amplo da nossa cidade e aqui do estado da Paraíba.
Então, a atuação do sindicato não pode ser apenas solidária a esses movimentos. A atuação do sindicato precisa partir da compreensão de que o racismo, o machismo, a LGBTfobia são problemáticas que atingem também a vida dos trabalhadores da universidade, dos professores da universidade. Então, essas problemáticas, o combate a essas discriminações precisa ser incorporado como parte da nossa da atuação do nosso sindicato, para que elas sejam efetivamente enfrentadas no nosso cotidiano. Então, vou passar a palavra aqui novamente para a professora Nívia para fazer o encerramento da live. Agradecer a professora Mojana, a professora Roberta, que também, né, já participou aqui. Nós vamos encerrando, né, a nossa segunda live. Quinta-feira próxima, às 17 horas, também estaremos aqui recebendo outros colegas que compõem a chapa, discutindo aí as nossas propostas. E eu já deixo aqui, né, uma ideia. Para quem quiser já deixar no nosso Instagram perguntas para a próxima live, questões que vocês acham indispensáveis, né, que na quinta-feira, né, elas devem ser pautadas pelas nossas convidadas, nossos convidados, e dizer que nós precisamos também da atuação de vocês nessa mobilização para o dia 1º de junho. Então, agradecer mais uma vez, agradecer também o Evaristo, né, um intérprete em Libras, que está aí acompanhando a nossa campanha, né, garantindo também aí a acessibilidade, entre outras orientações que ele vem também e contribuições em relação à campanha. Agradecer aqui também os bastidores, né, Évila, Natália e também o Leandro, que estão conosco, o professor Daniel também aqui ao lado, né, sempre contribuindo para também a organização da nossa campanha. Então, um abraço. Aparece aqui, Daniel. Daniel, vem cá, já que passou, vai aparecer agora. Temos mais uma pergunta. Não sei se tem uma pergunta ainda. A última pergunta que está feita aqui é: a ADUF até agora não se pronunciou sobre a resolução do retorno presencial imediato. Vocês podem falar algo sobre essa resolução? Gente, a gente está fazendo assim porque tem umas convidadas também extras aqui, as muriçocas da Praça da Alegria. Então, nós não temos, até agora, previsto nenhuma assembleia da atual direção da ADUF para discutir nenhuma pauta. Tá? Então, nós aqui, da Chapa 2, que estamos nos apropriando desse debate, realmente o que já foi colocado aí de um retorno, né, no dia 1º, no entanto, não se tem, né, maiores informações em relação à mobilização, inclusive o debate da atual direção em relação a isso. O que nós estamos percebendo é a ausência de uma informação e também de uma organização da nossa categoria para se apropriar e, inclusive, se mobilizar para questionar, né, esse anúncio de retorno sem ter passado pelos conselhos superiores. Isso é importante colocar aqui que, mais uma vez, é anunciada uma decisão desse fórum, né, sem um diálogo com os conselhos superiores. Então, nós estamos aqui, né, também no aguardo, né, de que a atual direção da ADUF venha, né, demonstrar, né, interesse em mobilizar a categoria para discutir essa portaria, mas, no momento, nenhum sinal de enfrentamento, inclusive, a esse debate. Então, deixo aqui, né, esse registro. Então, quero agradecer mais uma vez e dizer que na próxima quinta, né, venham novamente acompanhar nossa live. E, professora Roberta, quer chamar para a votação dia 1º? Vamos lá. Bom, pessoal, eu acho que o nome da nossa sindicato é para lutar, né? O sindicato ele não pode se render à burocracia, ao aparelhamento político partidário, ao aparelhamento de grupos, né? O sindicato ele tem que representar de forma determinada e incisiva os interesses da categoria, né? E eu me junto a esse coletivo representado pelo Cordel, porque em 2 ocasiões que eu precisei
do meu sindicato eu não tive o suporte, né, adequado. Então, eu chamo os meus colegas professores e professoras da ativa, os aposentados, para votar no dia 1º de junho, né? E, de fato, nos possibilitar ocupar esse espaço, que é um espaço efetivamente em vazio hoje na universidade. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Boa noite.